de abril, um mês dedicado à cor lilás na campanha de saúde que o Brasil tem, e acho importantíssimo a gente dar sempre destaque num programa como o Manhã Bandeirantes. Afinal de contas, são períodos para discutir doenças que estão na nossa sociedade, mas que nem sempre estão em pauta. E que, às vezes, quando a informação chega de maneira precoce, os primeiros sintomas podem ser o sinal para a busca de um tratamento e, consequentemente, o sucesso para esse paciente. E abril, entre as cores, tem o lilás. O Abril Lilás é uma campanha de conscientização focada na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de testículo, focada principalmente em homens jovens, entre 15 e 35 anos, com uma iniciativa para destacar que, embora o câncer de testículo seja comum nessa faixa etária, o diagnóstico precoce oferece altas taxas de cura. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, com base nos dados do Ministério da Saúde, mostra que o Brasil registrou cerca de 4.100 mortes na última década decorrentes do câncer de testículo. Mortes recentes, famílias que ainda estão em luto. Números mostram ainda que 17 mil cirurgias para a remoção do testículo devido à doença foram realizadas entre 2016 e 2025. Para a gente falar sobre esse assunto, sobre mitos, verdades e o que é preciso também para o homem ter o diagnóstico, a gente vai conversar a partir de agora com o médico oncologista, Dr. Vinícius Conceição, que faz parte do Grupo Sonhe e que gentilmente conversa com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Dr. Vinícius Conceição, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no nosso microfone. Bom dia a todos os ouvintes, e é um prazer e obrigado pelo espaço para a gente falar de um assunto tão sério. Doutor, vamos tirar o elefante da sala, porque a gente sabe que homem, e podemos falar com propriedade, homem não é muito cuidado com a saúde. O homem jovem, menos ainda. Isso traz esse número justamente numa doença que tem como faixa etária, em média, de 15 a 35 anos. É um tipo de doença, o câncer no testículo, que muitas vezes os sinais aparecem, mas quando esse jovem vai procurar uma ajuda, o câncer já está muito grande, já está numa situação mais delicada, doutor? Os homens, por si só, culturalmente, já costumam procurar menos o médico, né? Nessa faixa etária, menos ainda. A gente tem aquela ideia que os homens jovens, que as pessoas jovens em geral, elas não adoecem, estão numa fase plena de saúde, principalmente pensando em câncer, não é a idade mais comum para a gente pensar em câncer como uma primeira hipótese. A mulher, desde cedo, ela é levada pela mãe para passar com um ginecologista, e ela passa a ter um ginecologista que vai acompanhá-la provavelmente pela vida toda. Não acontece isso com os homens, né? Dificilmente um pai pega um menino de 15, 16 anos e leva até um urologista para fazer uma avaliação. E o câncer de testículo, como quase todos os outros cânceres, costumam dar pouquíssimos sintomas no início da doença. Então, é difícil chamar a atenção. A gente precisa pensar aí nesse autocuidado e principalmente em ter culturalmente a rotina de procurar o médico mesmo antes de sentir qualquer coisa. Nath Luquezzi, Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Apesar dessa ausência de sintomas ou até sintomas silenciosos, existem fatores de risco para tudo isso? Existem alguns fatores. Os fatores externos, eles são menos importantes do que a gente costuma ver em outros tumores. Um fator que é muito importante, mas que muitas vezes a gente nem sabe o que significa, é uma situação chamada de criptorquidia. O que é a criptorquidia? No nosso desenvolvimento embrionário, né, dos homens, o testículo ele não é formado já direto na bolsa escrotal, na parte externa do nosso corpo. Ele é formado lá dentro do corpo e ele vem migrando ao longo do desenvolvimento fetal para chegar na bolsa escrotal no final da gestação. E tem crianças que nascem com o testículo dentro, por exemplo, da cavidade abdominal ou ali na região pélvica. E você tem que fazer uma pequena cirurgia para fazer a migração
o deslocamento desse testículo para a bolsa escrotal. Essa condição aumenta em mais de 2 vezes o risco do câncer de testículo. Algumas outras doenças, algumas outras síndromes também podem levar a um maior risco. Quem já teve alguém na família, né, algum parente de primeiro ou segundo grau, tem um risco maior. E aquelas pessoas que já tiveram câncer em um testículo, o risco de ter no outro testículo também é maior. Lembrando que o principal fator de risco é ser homem jovem, né? A maior parte dos tumores de testículo acontecem numa faixa etária entre os 15 e os 35 anos. E por isso essa faixa etária é que, nesse caso, para esse tipo específico de tumor, é onde a gente quer principalmente dialogar. Nós acompanhamos nos últimos anos um número alto de jogadores de futebol, atletas profissionais que tiveram diagnóstico de câncer no testículo. Eu me lembro, por exemplo, de um jogador do Flamengo, o Ederson, diagnosticado lá em 2017. Isso começou a gerar uma discussão porque outros atletas já tinham passado por isso. Me lembro do volante Magrão, que jogou no Palmeiras, no Corinthians, no São Caetano. Caso mais recente do Jean-Pierre, que foi diagnosticado durante um exame quando ele estava na Turquia. O Robben, uma das estrelas do futebol mundial, o atleta holandês, também passou por isso. É coincidência, é mito ou há alguma associação entre o esporte de alto rendimento com o desenvolvimento do câncer de testículo, doutor? Não existe uma associação do esporte com o desenvolvimento do câncer de testículo. Então, o esporte, seja ele o esporte convencional do dia a dia, ou seja um esporte de alto rendimento, ele não causa câncer e ele não é um fator de risco para se desenvolver câncer de testículo. Mesmo traumas, em geral, não são fatores de risco significativos. O que acontece é que esses jogadores, mesmo jogadores de base, e principalmente jogadores profissionais, eles estão dentro, né, dos seus clubes, dentro dos seus empregadores, eles passam por exames de rotina com uma frequência muito maior do que qualquer jovem da mesma idade. Os jogadores de alto rendimento, eles são avaliados tanto com exames físicos e exames laboratoriais numa frequência muito maior do que um jovem que não pratica esportes de maneira profissional. E é justamente essa avaliação de rotina que faz com que esses jogadores tenham um diagnóstico maior do que a população em geral. Então, não é o esporte em si o responsável, a gente simplesmente detecta numa proporção maior, porque esses indivíduos eles passam por exames de maneira mais rotineira. O que mostra que realmente você fazer a prevenção e fazer acompanhamento médico, mesmo não tendo nada, vai fazer com que você possa descobrir doenças escondidas, doenças ocultas de maneira mais rápida. Doutor, uma das principais preocupações, eu imagino, no caso de um jovem, é a questão da fertilidade. Quais que são os principais impactos nesse caso? A primeira coisa que é importante é que uma boa parte dos jovens que têm câncer de testículo já tem algum grau de infertilidade, ou pelo menos tem uma qualidade dos espermatozoides já alterada. Isso sempre precisa ser avaliado antes do tratamento, porque às vezes depois vai ficar aquela impressão de que algum problema de fertilidade está relacionado ao diagnóstico do câncer de testículo ou ao tratamento, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes esse jovem ele já tem alguma alteração. A infertilidade, inclusive, ele é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de testículo. A segunda questão é que geralmente são tumores que são curáveis e altamente curáveis com tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele requer a retirada daquele testículo que está doente. Mas o outro testículo, se ele estiver normal, ele vai permanecer. E geralmente um único testículo funcionando bem é o suficiente para que esse jovem tenha uma capacidade, uma fertilidade preservada. Para aqueles que eventualmente não têm essa capacidade preservada ou que vão passar por outros tratamentos, em algumas situações vão ser necessárias quimioterapia, radioterapia, a gente orienta que esse jovem faça o congelamento dos espermatozoides para que, se acontecer dele ficar com infertilidade no futuro, não são todos em que isso vai acontecer, mesmo fazendo quimioterapia, não são todos os indivíduos que vão ter infertilidade, mas a gente recomenda que ele faça o congelamento dos espermatozoides para no futuro, se tiver algum problema, eles possam partir para uma gestação por fertilização in vitro
ou alguma outra técnica parecida. Doutor, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando agora, quais são os primeiros sintomas que podem ligar o sinal de alerta de um câncer no testículo e de que maneira a própria pessoa, o próprio homem, pode, da mesma forma que existe, por exemplo, o autoexame do câncer de mama, existe alguma forma pelo toque de perceber que há algo errado também no testículo? Sim, então o primeiro passo é isso, é o homem, o jovem, ele se conhecer, ele conhecer o seu corpo. O principal sintoma é um aumento de volume do testículo. O testículo ele passa a ficar mais pesado, maior, um em relação ao outro. Pode ter um leve desconforto, mas a gente não deve esperar a dor. A dor ela não é um sintoma frequente, pode acontecer, mas quando acontece é leve, mas ela não é tão frequente no câncer testicular. Então, às vezes, a gente fica esperando que esteja com dor para achar que é algo importante. Na maioria das vezes, é simplesmente um aumento de volume, o aparecimento de alguma nodulação, ou simplesmente uma sensação de maior peso em um testículo em relação ao outro, com uma dor muitas vezes leve ou até inexistente. Então, o jovem, se ele palpar o testículo, muitas vezes ele vai ter a capacidade de perceber que ele está ali num volume aumentado, numa consistência aumentada, e isso já deve fazer com que ele converse com os pais, avise os pais de que algo aparentemente não está certo e para que ele seja levado a passar com o urologista. Nós conversamos com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre a campanha que vai terminando agora o Abril Lilás, mas com cuidados que devem ser para o ano todo ligados ao câncer de testículo, doença que na última década matou mais de 4.100 jovens no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Dr. Vinícius, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, boa semana para o senhor e para toda a equipe que o acompanha. Eu que agradeço, obrigado, um bom dia a todos e mais uma vez obrigado pelo espaço.